Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 10 de janeiro, terça-feira. Estamos iniciando este tempo comum do ano de 2023. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a caminhar com o Senhor, a acolher a sua palavra, a contemplar os seus milagres, ir fazendo de fato esse caminho de discipulado junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de sermos de fato seus fiéis amigos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te, sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda no dia de hoje com a primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de 5 a 12. Lembrando sempre que a carta aos Hebreus é como uma grande homilia, dedicada à igreja, e fala sobre o sacerdócio de Cristo. Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Hoje o trecho nos fala assim: "Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem, para dele te lembrardes, ou o filho do homem, para com ele te ocupardes?" Então, esses questionamentos de um Deus que olha para a criatura mais perfeita de sua obra da criação, o ser humano. O que é o homem, para dele assim se lembrardes, ou se ocupares dele? Tudo o que fizestes, tu fizestes um pouco menor que os anjos. De glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. E ele conclui assim, mais adiante: Jesus, a quem Deus fez pouco menor que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Então é importante entendermos isto.
A afirmação do autor da carta aos Hebreus, ao dizer que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, fala respeito, sobretudo, da encarnação. Jesus assume a nossa carne, a nossa natureza, ele se faz um de nós, exceto no pecado. Por isso ele se faz menor que um anjo, nesse contexto. Mas nós nunca podemos perder de vista: Jesus é o Deus vivo e verdadeiro que veio dar a nós a vida plena e em abundância. Ele é o Filho amado de Deus Pai, gerado eternamente, não criado, mas gerado, como afirma os concílios e a Santa Mãe Igreja. Nós temos o Salmo 8 que diz: destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Então, o Deus da vida que dá domínio ao seu Filho Jesus Cristo em tudo o que for criado, como ouvimos na própria palavra, tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle, e sem Ele nada tem o seu sentido daquilo que foi feito. Então, em Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, encontramos a razão da nossa vida, da nossa existência, pois Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Chegamos então ao Evangelho de São Marcos, o capítulo 1, os versículos 21 a 28. Jesus que está em sua vida ministerial, a vida pública. Marcos já nos apresenta um Jesus adulto, um Jesus que, sendo batizado, procura vivenciar então a causa de anunciar e proclamar o reino dos céus. E ele vive uma vida itinerante e cheia então de, poderíamos dizer, de vontade profunda de anunciar, de falar sobre o reino, para convidar todos a uma conversão profunda, à participação dos mistérios de Deus. Jesus está em Cafarnaum, junto com os seus discípulos em um dia de sábado. Ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Amados irmãos e irmãs, é o que nós percebemos. O Filho de Deus aqui, caminhando entre nós, com a nossa natureza humana, assumindo a nossa condição humana. Vale muito lembrar aquilo que diz então o próprio Senhor Jesus Cristo a João Batista no momento então do batismo: deixa como está, é necessário que tudo possa, que a justiça seja feita e completa. Então Jesus observava a lei de Israel, ele procurava viver os preceitos comum a todos, por isso ele vai à sinagoga. Vale-nos então agora a questão: como estamos vivendo o nosso compromisso para com a igreja? Jesus ia à sinagoga, ele cumpria o preceito. E nós, hoje, batizados, convocados a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, a irmos em sua casa, a estarmos em sua presença, como estamos vivendo de fato o nosso compromisso enquanto batizados? Estamos indo à casa do Senhor com frequência ou, em muitas vezes, por diversos motivos, e às vezes nem motivos verdadeiramente significativos, nós vamos deixando de ir à casa do Senhor? Amados irmãos e irmãs, é importante lembrarmos o que diz a palavra: alegre vamos, com exultação, com alegria, à casa do Senhor. Depois, a palavra continua: Jesus ensinava e ensinava com autoridade, não como os mestres da lei. Vale muito lembrar que, sobretudo no contexto de Jesus, aquilo que os mestres da lei ensinavam, eles não viviam. Aquilo que eles impunham sobre o povo, eles não aderiam. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus ensina com autoridade, ensina com vida. Ele ensina com vida. E todos então ficam extasiados, todos ficam ali encantados com aquilo que Jesus fala.
Neste contexto, nesta ocasião específica que São Marcos nos apresenta, havia um homem endemoniado na sinagoga. Ele estava possuído por um espírito mau. E ele grita: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Olha, até o demônio reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas há uma diferença muito grande. Ele não o adora, ele não o serve. Muito pelo contrário, ele se fez inimigo de Deus. Se até o inimigo de Deus o reconhece como filho de Deus, como estamos nós em nossa vivência? Reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, nosso Salvador, Senhor da vida e da história? Ou vivemos a nossa vida como se Deus não existisse? Jesus fala e o Espírito fica quieto. Cala-te, sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalha por toda a região. Amados irmãos e irmãs, que esta mesma palavra do Senhor hoje venha ao nosso encontro. Que o Senhor diga para a nossa vida, os espíritos maus que nos atormentam do pecado e de tantas realidades, que Ele possa de fato com autoridade dizer: cala-te, para as tentações, para tantas realidades que nos perturbam. É esta confiança, amados irmãos e irmãs, que somos convidados a ter no Deus que tanto nos ama, no Deus que dá a vida por nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos de fato ir ao encontro do Senhor, ouvir a sua palavra, acolher os seus ensinamentos e deixar que Deus opere em nossa vida aquilo que Ele quer, que a nossa vida seja de fato orientada, seja de fato derramada na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.